Oi, turma! Hoje começamos mais um ciclo de aulas e nosso assunto é citologia. Vamos lembrar que para você estar onde está hoje, foi necessária a união de duas células. Tudo começou com a união entre óvulo e espermatozoide, que possibilitou seu desenvolvimento como bebê até como você é hoje. A união do óvulo e do espermatozoide também pode ocorrer em laboratório. Técnicas modernas tornam possível que isso ocorra. A fertilização in vitro é realizada com instrumentos que são capazes de capturar o espermatozoide e levá-lo até o óvulo. Mas para efetuar a fecundação, ele deve romper as barreiras a ele impostas e adentrar no óvulo, passando através da membrana plasmática. Preste atenção como a técnica humana deve ser apurada para que este momento aconteça. Depois que assistimos esse vídeo emocionante, podemos perceber que o óvulo e o espermatozoide são células individuais, que uma vez unidas formam uma única célula. Eles possuem características especializadas. O óvulo é uma célula com bastante citoplasma e que apresenta essa camada de células protetoras chamada corona radiata e a zona pelúcida, que servem para controlar a entrada de apenas um espermatozoide. O espermatozoide já é uma célula com pouca quantidade de citoplasma. Verifique que o núcleo é bem grande em relação ao tamanho da célula. E ele possui uma cauda que possibilita o seu movimento, além de muitas mitocôndrias, que são organelas que vamos conhecer mais adiante. Após a formação do zigoto, que é uma célula que possui material genético da mãe e do pai, essa célula passa a se multiplicar diversas vezes e com isso é possível que algumas células se diferenciem, por exemplo, para formar o cérebro da criança. Então, um grupo de células se tornará células neuronais. Outro grupo de células irá constituir a pele do embrião. Já um outro grupo participará da formação do tubo digestório. Dessa forma, todo o corpo humano vai sendo formado pela multiplicação e diferenciação de células. Eu quero que você perceba que as células podem ter formatos diferentes, ou seja, morfologia. Enquanto o neurônio possui um corpo celular com uma projeção citoplasmática alongada, as células musculares elas já têm formato fusiforme. O óvulo é uma célula esférica. Existem alguns organismos unicelulares em que a célula tem esse aspecto de ovo. Dessa forma, os diferentes tipos celulares vão formando o corpo humano. Observando essa estrutura que representa o músculo esquelético, se fôssemos visualizá-lo de forma mais aproximada, ele tem esse aspecto de feixes ou fibras musculares, que em conjunto formam um músculo. Se analisado microscopicamente, é possível observar as células que os constituem. Cada ponto desse é um núcleo de uma célula muscular. Mas independente do tipo celular, ou seja, independente da forma que a célula tem ou da função que ela exerce, todas as células possuem componentes ou partes principais. Todas as células devem ter a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Mas os diferentes tipos de células podem ser classificados de acordo com a organização do núcleo. A classificação considera que existem células procariontes,
ou seja, células que possuem um núcleo não organizado, que não é bem definido, porque o material genético está diretamente mergulhado no citoplasma e por isso ele é denominado nucleóide. É o caso das células bacterianas. Já as células consideradas eucariontes, elas são células com um núcleo bem organizado, um núcleo bem definido. Elas possuem um envoltório nuclear, ou seja, o material genético está guardado dentro desse envoltório nuclear. Além disso, as organelas, ou o que podemos considerar órgãos microscópicos presentes no citoplasma, presentes em células procariontes, são apenas os ribossomos. Já nas células eucariontes, existem inúmeras organelas. Existem ribossomos no citoplasma das células eucariontes e, além dos ribossomos, uma grande diversidade de organelas membranosas, cada um exercendo uma função específica dentro da célula. Existem inúmeros desenhos que buscam representar como é uma célula. Mas a primeira coisa que você deve identificar ao observar um desenho representativo são as 3 partes fundamentais da célula. Primeiro você identifica a membrana plasmática, que delimita o conteúdo celular. Depois, o citoplasma e o núcleo. Aqui nós temos a carioteca, que é o envoltório nuclear, que ela guarda o material genético das células eucariontes. No citoplasma das células eucariontes, há uma diversidade de organelas. E por isso é interessante que você observe esses desenhos, porque você deve identificar qual organela cada um representa. O meu objetivo em citologia é que você aprenda a identificar as estruturas celulares. Se esforce nesse sentido. Você deve identificar onde está a membrana plasmática, o nome e a função das organelas celulares, sua importância para essas células, o núcleo, o material genético. Consiga diferenciar por que uma célula é considerada animal e outra vegetal apenas observando suas estruturas. De maneira prática, vamos diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Observe nessa imagem que a membrana celular aparece em azul claro. Na célula vegetal, a membrana celular também está em azul claro. E perceba que acima da membrana plasmática há um envoltório mais espesso, verde, que não está presente na célula animal. Esse envoltório se denomina parede celular vegetal porque é de uma célula vegetal. Só aqui eu já indico a vocês uma diferença entre a célula animal e a vegetal. Célula animal não possui parede celular. Além disso, as células vegetais possuem essas estruturas cilíndricas, que aparecem nesse caso em verde, e essas estruturas, chamadas cloroplastos, são responsáveis pela realização da fotossíntese. Eu coloquei aqui imagens reais de células observadas ao microscópio óptico. Nessa primeira imagem, temos células bacterianas que são bem menores quando comparadas às células animal e vegetal. Isto porque elas são procariontes. A célula animal aparece com a sua estrutura nuclear bem definida. Podemos observar o núcleo de cada célula. Aqui temos a delimitação que nos indica a presença da membrana plasmática, enquanto as células vegetais têm um envoltório mais espesso. O que observamos aqui são as paredes celulares de cada célula vegetal com seus respectivos núcleos. Vamos analisar mais uma vez a estrutura da célula vegetal. A presença da parede celular,
acima da membrana plasmática, um núcleo bem definido, a presença de cloroplastos, outras organelas membranosas. Além disso, a célula vegetal possui essa estrutura que parece uma grande bolsa, onde no seu interior há fluido rico em diversas substâncias. Essa estrutura é denominada vacúolo central e sua função é regular a quantidade de água dentro da célula vegetal. Mais uma vez, temos desenhos representativos de células, uma de célula animal e outra de célula vegetal. Célula vegetal com parede celular, os cloroplastos, um núcleo bem definido e a presença do vacúolo central. Nesse sentido, quando você observar um vegetal, uma planta, tenha em mente que o corpo desse vegetal é formado por milhares, milhões de células que possuem essas características que citamos anteriormente. Mas toda descoberta científica tem um início. Quando Isaac Newton pensou na lei da gravidade, ele observava maçãs que caíam em ângulo reto. Assim, ele começou a avaliar se essa força que atrai os objetos poderia se estender até a Lua. Mas a descoberta das células e suas características em detalhes só se tornou possível com o advento do microscópio. Anton von Leeuwenhoek observou pela primeira vez minúsculas formas de vida presentes na água que ele coletou de um lago. Leeuwenhoek menciona pela primeira vez os espermatozoides, na qual ele fala de animáculos muito numerosos presentes no esperma. A Robert Hooke é atribuída a invenção do microscópio composto. Com lentes múltiplas, geralmente 3, Hooke fez uso desse microscópio para visualizar paredes celulares mortas da cortiça. A cortiça é retirada da casca das árvores de sobreiro, que é utilizada na produção de rolhas. Ao fazer finos cortes de cortiça e observar o microscópio, ele visualizou pequenos compartimentos. Hoje nós sabemos que essas estruturas são as paredes celulares mortas da casca da árvore. Ele denominou cada pequeno compartimento de célula, por ser diminutivo de cela, pequeno compartimento. As células são, portanto, pequenos compartimentos delimitados por membrana plasmática e parede celular, no caso das células vegetais, que, quando vivas, possuem em seu interior estruturas inerentes a essas células. Visualizamos o núcleo com carioteca, por ser uma célula eucariótica. Além disso, visualizamos ainda o vacúolo central, regulando a quantidade de água nessas células, e inúmeros cloroplastos responsáveis pela realização da fotossíntese. Também visualizamos inúmeros cloroplastos nessa fotomicrografia real de células vegetais. Aqui eu tenho uma célula vegetal, delimitada pela parede celular, com inúmeros cloroplastos que aparecem como esses pontos esverdeados. Estudaremos células animais e outras organelas de maneira mais aprofundada nas próximas aulas, mas já deixo previamente esta imagem e peço que façam observações sobre o aspecto das organelas e seus respectivos nomes.